Clarice Lispector, um trecho de A Paixão segundo GH. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Antes, o tremor anunciante das antenas. Depois, atrás dos fios secos, o corpo relutante foi aparecendo, até chegar quase toda à tona da abertura do armário. Era parda, era hesitante, como se fosse enorme de peso. Estava agora quase toda visível. Abaixei rapidamente os olhos. Ao esconder os olhos, eu escondia da barata a astúcia que me tomara. O coração me batia quase como numa alegria. É que, inesperadamente, eu sentira que tinha recursos. Nunca antes havia usado os meus recursos. E agora toda uma potência latente enfim me latejava, e uma grandeza me tomava. A da coragem, como se o medo mesmo fosse o que me tivesse enfim investido de minha coragem. Momentos antes eu superficialmente julgara que meus sentimentos eram apenas de indignação e de nojo. Mas agora eu reconhecia, embora nunca tivesse reconhecido antes, que o que sucedia é que, enfim, eu assumira um medo grande, um medo muito maior do que eu. E um medo grande me aprofundava toda. Voltada para dentro de mim, como um cego ausculta a própria atenção, pela primeira vez eu me sentia toda incumbida por um instinto. E estremeci de extremo gozo, como se enfim eu estivesse atentando à grandeza de um instinto que era ruim, total e infinitamente doce. Como se enfim eu experimentasse, e em mim mesma, uma grandeza maior do que eu. E eu me embriagava pela primeira vez de um ódio tão límpido como de uma fonte. Eu me embriagava com o desejo, justificado ou não, de matar. Toda uma vida de atenção. Há 15 séculos eu não lutava. Há 15 séculos eu não matava. Há 15 séculos eu não morria. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim e batia como um sino mudo cujas vibrações eu não precisava ouvir. Eu as reconhecia. Como se, pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza. Uma rapacidade toda controlada me tomara, e por ser controlada, ela era toda potência. Até então, eu nunca fora dona de meus poderes, poderes que eu não entendia nem queria entender, mas a vida em mim os havia retido para que um dia, enfim, desabrochasse essa matéria desconhecida e feliz e inconsciente que era finalmente eu, o que quer que seja. Sem nenhum pudor, comovida com minha entrega ao que é mal, sem nenhum pudor, comovida, grata. Pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era. Só que desconhecer-me não me impediria mais. A verdade já me ultrapassara. Levantei a mão como para um juramento e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. Ao mesmo tempo, eu também havia fechado os olhos, e assim permaneci, toda trêmula. Que fizera eu? Já então eu talvez soubesse que não me referia ao que eu fizera à barata, mas sim a que fizera eu de mim. É que nesses instantes, de olhos fechados,
Eu tomava consciência de mim assim como se toma consciência de um sabor. Eu toda estava com sabor de aço e azinhavre. Eu era ácida como um metal na língua, como planta verde e esmagada. Meu sabor me veio todo à boca. Que fizera eu de mim? Com o coração batendo, as têmporas pulsando, eu fizera de mim isto. Eu matara. Eu matara. Mas por que aquele júbilo? E além dele, a aceitação vital do júbilo. Há quanto tempo, então, estivera eu por matar? Não, não se tratava disso. A pergunta era: o que matara eu? Essa mulher calma que eu sempre fora, ela enlouquecera de prazer? Com os olhos ainda fechados, eu tremia de júbilo. Ter matado era tão maior do que eu, era da altura daquele quarto indelimitado. Ter matado abria a secura das areias do quarto até a umidade, enfim, como se eu tivesse cavado e cavado com dedos duros e ávidos, até encontrar em mim um fio bebível de vida que era o de uma morte. Abri devagar os olhos, em doçura agora, ingratidão, timidez, num pudor de glória. Do mundo, enfim, úmido de onde eu emergia, abri os olhos e reencontrei a grande e dura luz aberta. Vi a porta, agora fechada, do guarda-roupa. E vi a metade do corpo da barata para fora da porta. Projetada para frente, ereta no ar, uma cariátide. Mas uma cariátide viva. Hesitei em compreender. Olhava surpreendida. Foi aos poucos que percebi o que sucedera. Eu não havia empurrado a porta com bastante força. Havia prendido, sim, a barata, que já não poderia mais avançar, mas deixara-a viva. Viva e olhando para mim. Desviei rapidamente os olhos em repulsa violenta. Ainda faltava, então, um golpe final. Um golpe a mais? Eu não a olhava, mas me repetia que um golpe ainda me era necessário. Repetia-o lentamente, como se cada repetição tivesse por finalidade dar uma ordem de comando às batidas do meu coração. As batidas que eram espaçadas demais, como uma dor da qual eu não sentisse o sofrimento. Até que, enfim conseguindo me ouvir, enfim conseguindo me comandar, ergui a mão bem alto como se meu corpo todo, junto com o golpe do braço, também fosse cair em peso sobre a porta do guarda-roupa. Mas foi então que vi a cara da barata. Ela estava de frente, à altura de minha cabeça e de meus olhos. Por um instante fiquei com a mão parada no alto. Depois, gradualmente, abaixei-a. Um instante antes, talvez eu ainda tivesse podido não ter visto na cara da barata o seu rosto. Mas eis que, por um átimo de segundo, ficara tarde demais. Eu via. Minha mão, que se abaixara ao desistir do golpe, foi aos poucos subindo de novo lentamente até o estômago. Se eu mesma não me movera do lugar, o estômago recuara para dentro do meu corpo. A boca secara demais, passei uma língua também seca pelos lábios ásperos. Era uma cara sem contorno. As antenas saíam em bigodes dos lados da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos.
Seus olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras e grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a boca. Lá estava a boca real. Eu nunca tinha visto a boca de uma barata. Na verdade, eu nunca tinha mesmo visto uma barata. Só tivera repugnância pela sua antiga e sempre presente existência, mas nunca a defrontara, nem mesmo em pensamento. E eis que eu descobria que, apesar de compacta, ela é formada de cascas e cascas pardas, finas como as de uma cebola, como se cada uma pudesse ser levantada pela unha e, no entanto, sempre aparecer mais uma casca e mais uma. Talvez as cascas fossem as asas, mas então ela devia ser feita de camadas e camadas finas de asas comprimidas até formar aquele corpo compacto. Ela era arruivada e toda cheia de cílios. Os cílios seriam talvez as múltiplas pernas. Os fios de antena estavam agora quietos, fiapos secos e empoeirados. A barata não tem nariz. Olhei-a com aquela sua boca e seus olhos, parecia uma mulata à morte. Mas os olhos eram radiosos e negros, olhos de noiva. Cada olho em si mesmo parecia uma barata. O olho franjado, escuro, vivo e desempoeirado. E o outro olho igual. Duas baratas incrustadas na barata. E cada olho reproduzia a barata inteira.